A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Lemos assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só que verso encorajador para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Devemos ser firmes na obra do Senhor. A obra de Deus não é para os frouxos, é para aqueles que ficam firmes. Sede firmes na obra do Senhor. Também essa expressão, sede firmes, encontramos em Efésios, no final da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 11, falando da armadura de Deus. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo arma ciladas e nós temos que estar revestido da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. Sede firmes na obra, sede firmes contra o diabo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:8, lemos assim: sede firmes, diz, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Sede firmes no Senhor. O apóstolo Paulo expressa a sua alegria de saber que os irmãos tessalonicenses estavam firmes no Senhor. Olha como ele diz: porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Firmes na obra, firmes contra o diabo, firmes no Senhor. Devemos ser firmes também na esperança. Salmo de número 40, versículo de número 1, nos fala da paciência do servo do Senhor, Davi. Olha só o que ele diz aqui. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, sede firmes na paciência. Devemos manter firmes na paciência no Senhor, ou seja, na paciência, na esperança, devemos ser firmes. Esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Firmes na esperança, firmes na obra, firmes contra o diabo, firmes no Senhor, firmes na esperança. Devemos ser ainda firmes na fé, não vacilar com a nossa fé. Lemos na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 9, e aqui 1 Pedro 5, 9, eu vou ler o 8 para dar contexto, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E olha agora o verso 9, ao qual resisti firmes na fé. Temos que ficar firmes na fé, resistir firmes na fé, sede firmes na fé. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11, Paulo manda nós sermos firmes e fervorosos no Espírito. Olha só, Romanos 12, 11.
Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Devemos ser firmes no espírito, sendo firmes no espírito. Sede firmes no espírito. Romanos 12, ainda lemos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Devemos ser firmes na oração. Devemos orar e orar sem cessar. Sede firmes na oração. Firmes na obra, firmes contra as astutas ciladas do diabo, firmes no Senhor, firmes na esperança, firmes na fé, firmes no Espírito, e devemos ser firmes também na oração. Devemos orar com firmeza, ser perseverante na oração. Romanos 12:9 e o 10 também diz: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sede firmes no amor. O nosso amor não pode se esfriar. Temos que manter o nosso amor fervoroso. Como diz aqui, amai-vos cordialmente. Amai-vos com amor fraternal. Que o nosso amor não se esfrie, que nós possamos ser firmes na esperança, na fé, no amor, no espírito, na oração. Sede firmes no amor. Que mais nós devemos permanecer firmes? Devemos permanecer firmes na palavra. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele diz: persiste em ler. Ora, se nós devemos persistir em ler e ler livros, imagine a Bíblia. Persistir firme na palavra, exorta, ensina até que eu vá. Sede firmes na palavra. Devemos ser firmes na palavra de Deus. Que mais nós devemos ser firmes? Devemos ser firmes até o fim. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 6. Lemos assim na carta aos Hebreus 3, verso de número 6. Está escrito que devemos ser firmes até o fim. Olha lá, Hebreus 3:6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, então somente conservarmos firme a confiança e a glória e a esperança até o fim. Firmes também até o fim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes na obra, firmes contra as astutas ciladas do diabo, firmes no Senhor, firmes na esperança, firmes na fé, firmes no Espírito, firmes na oração, firmes no amor, firmes na palavra, e também na palavra devemos ser firmes na fé, e devemos ser firmes na confiança e na esperança até o fim. Esperança até o fim. Sede firmes. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa ser firme nesse novo ano que se inicia. Que você possa ser firme nessas 12 áreas. Na obra, contra o diabo, no Senhor, na esperança, na fé, no Espírito, na oração, no amor, na palavra, na doutrina, na confiança, firmes até o fim. Firmes até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus te abençoe e que você e eu sejamos perseverantes até o fim, até a volta de Jesus. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.